Então a gente está aqui, ó, populismo e ditadura na América Latina. Essa mulher aqui, que vocês estão vendo, é uma das mulheres mais famosas, né, da política da América Latina, é Dona Evita Perón, né, Dona Eva Perón, né, para vocês que desejam conhecer um pouco mais sobre Eva Perón, tem um filme que a Madonna fez, ela interpretou a Evita Perón, né, e ela até canta no filme, cara, é muito top aquele filme, você é louco. Isso é que página? Isso é que página, tio? A gente está começando o livro 3, né, então é na página 2. Né? A gente está começando agora. Certo. Então, abre aí o seu livro na página 2, né? A gente vai falar sobre esse assunto aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de colocar alguma coisa. Já falei da palavra, né? A palavra pode aparecer a qualquer momento. Vamos ter aqui atividades hoje de sala. A gente vai fazer a página 3 e a página 5. E aí, depois, no finalzinho da aula, eu passo para vocês as atividades de casa. Tá bom? Mas a gente vai avançando bem devagarinho, porque, né? Devagarinho e sempre vai dar certo. Então, vamos lá, galera. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos lá. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, a gente está aqui na página 2, né, do nosso livro de história. Vamos falar, então, sobre o populismo e a ditadura da América Latina. Aqui no nosso livro, na página 2, diz assim, que no período de 1930 e 1980, a história da América Latina, em relação também à questão dos governos, a parte política e social, né, dos países, né, latinos, estava realmente muito bagunçada, muito conturbada. Por quê? Esse período aqui, se vocês se lembram, se vocês se recordam do que nós estudamos no último bimestre, nós estávamos passando por uma situação de guerra, né? 1930 foi um período pré-guerra, aí acontece a Segunda Guerra, depois logo em seguida vem a Guerra Fria, o mundo se torna bipolar e de repente os Estados Unidos e a União Soviética começam a fazer uma espécie de campanha, entre aspas, né, para poder aproximar a maioria de países que eles poderiam alcançar, difundindo ali a sua ideia, né, a sua ideologia, ou para o capitalismo ou então para o socialismo, e tentando, entre aspas, de uma maneira assim muito sutil, comprar, né, o apoio desses países, oferecendo ajuda por conta aí dos processos de guerra que determinados países passaram. Então, principalmente na Europa, esses países que sofreram aí com a Segunda Guerra Mundial, que passaram por destruições, começaram a receber uma espécie de um incentivo governamental, trazido aí pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, mas eles deveriam também, né, assumir essa identidade aí de cada um desses países na parte econômica e política do país. Então foram anos de muita, vamos dizer assim, muita dúvida, muitos problemas, porque você não sabia exatamente o que era melhor. Uma parte do socialismo tem muitas vantagens e enormes desvantagens, e outra parte do capitalismo também. Então, vice-versa, não interessava a quem você estaria realmente rendendo a sua lealdade. O que interessaria mesmo era se o meu país ele iria sair desses processos críticos, né, que aconteceram devido aí à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente vê um presidente e a primeira-dama, como eu falei para vocês, né, da Argentina, né, a Eva Perón, né, e o seu esposo. E eles aqui eu esqueci o nome dele, é Juan Perón, lembrei. Juan Perón e Eva Perón, né? Então, eles eram, cara, eu não sei nem explicar, acho que a palavra carismático para eles é muito pouco. Né? Vocês podem ver aí eles na varanda, né, de um hotel fazendo ali um discurso, e assim as ruas lotadíssimas, porque nessa época meio que não era simplesmente levantada a moral de um político, mas quase uma adoração, sabe assim? E eles tinham esse carisma, eles tinham esse movimento, né, popular, né? E aí eles acabavam também criando circunstâncias que podiam apoiar o povo, então o povo caía mesmo, né? Assim, nas graças, né, dos seus políticos. Aqui, na página 3, a gente já tem atividade para fazer,
E eu vou passar para vocês aqui as questões, só para a gente ter assim, uma introdução do tema, mas eu não vou mostrar para vocês a resposta para a gente poder chegar numa conclusão aqui, todo mundo junto. Tá? Então, a gente está aqui na página 3. Ó, aqui, página 3. Pronto. Antes de avançar nos estudos, né, a gente vai parar aqui um tempinho para fazer uma reflexão. Então, aqui está dizendo assim, um dos eventos mais importantes no início do século XX na América Latina foi a Revolução Mexicana, né, que a gente vai falar disso agora. Sobre ela, a gente vai analisar algumas proposições, tá? Então, a número 1 diz que o México era liderado por Porfírio Dias, cujo governo atuava a favor dos Estados Unidos e pouco pela própria população. A número 2 diz, um dos grandes problemas do México envolvia a terra, uma vez que as propriedades indígenas e comunais passaram para as mãos de donos privados, tirando com isso o sustento de milhares de indivíduos e famílias. A 3 diz, Porfírio Dias promoveu uma série de reformas sociais para atender às demandas dos grupos indígenas e camponeses, mas foi freado em suas intenções por grupos alinhados aos Estados Unidos e ao grande capital. A número 4 diz, com deposição de Porfírio, a revolução ganhou um caráter ainda mais popular por conta das lideranças de Pancho Villa e Emiliano Zapata. Quais são as afirmativas que estão corretas na opinião de vocês? Tá certo que vocês nunca ouviram falar de nenhum desses personagens, mas sintetizando que nós estamos falando sobre uma questão de populismo, de ditadura e automaticamente a palavra revolução ela vem embarcada nisso daí, o que vocês acham que seria mais proporcional à época, né, das questões aí do século XX ter acontecido? A gente está falando de um período que vai de 1930 a 1980, né? Vocês acham que quais estariam corretos, na opinião de vocês? Um chute. Só para a gente ver se vocês estão, assim, sabendo analisar um pouco, assim, o período histórico. Tô analisando, tia, peraí. Ok. Acho que é a Et, eu acho. Ah, é? Alguém tem uma outra opinião? Acho que tá só as contas, né? É. Ó, o que a gente pode analisar aqui, nessas 4 afirmativas, é que 3 delas são iguais e uma é totalmente diferente. A número 1 está falando a respeito de um governo, né, que liderava a favor dos Estados Unidos e pouco pensando na sua população. A 2 fala de problemas, né, na comunidade, onde envolvia a questão de terra, propriedades indígenas, né, e a questão de passar pedaços de terra para mãos de pessoas que iriam dominar, embora tirando o sustento de milhares de pessoas. E a 4 também fala a respeito de revolução, né, que ganhou assim, uma característica cada vez mais popular por conta dessa situação que aconteceu de deposição do mesmo cara mencionado nas outras 2 alternativas. Então, pensando nisso, a gente responde que é essa aqui, ó, que é a letra D. 1, 2 e 4. Perceba a época como que era, o conceitual da época. Um cara que pensava só no próprio estômago, pensava só na própria barriga, vamos dizer assim, na linguagem mais clara de ser entendida. E em troca do quê? Em troca de um subsídio, de uma ajuda circunstancial aí dos Estados Unidos, né? Então ele vendia o seu apoio, né? O seu apoio, vamos dizer assim, como líder de uma nação, recebia o subsídio que vinha dos Estados Unidos, mas não trazia benefício algum para a população. Por isso que ele foi deposto. A gente vai ver isso bem direitinho. Isso aqui é só um esquenta para a gente saber do que a gente está realmente se tratando nessas aulas, né? Aqui na número 2, tem uma única alternativa que ela é correta,
né? Então, a respeito da América Latina, ali no final da década de 1920 e no começo dos anos 30, tem uma alternativa correta que a gente pode assinalar. Será que a letra A diz: a América Latina passava por um momento de crescimento econômico em decorrência do período entre guerras? A América Latina passava por um momento de crescimento econômico no momento do período entre guerras? A B, foi um momento de prosperidade em virtudes da aposta dos governos do desenvolvimento industrial e dos países latino-americanos. Prosperidade. Vai vendo se a palavra prosperidade tem alguma coisa a ver com 1920 e 1930. Como em diversos outros locais, a América Latina sofria as consequências da crise de 1929, afetando diretamente a exportação da região. Será que teve uma crise aqui nessa época? Bem no meio desses 2 anos, né? A D, é caracterizada como uma época de cooperação dos países que firmaram alianças econômicas e políticas como o Mercosul para se desenvolverem. Foi nesse período? Entre as décadas de 20 e 30? E a letra E, foi um período sem turbulência na política, na economia e na sociedade em geral. Qual a que vocês acham que é a correta? Qual é? A letra C, com certeza. Com certeza. Vocês percebem que esses 2 questionários que estão aqui é só um esquenta, né? Só para mostrar para vocês a que é que esse livro está vindo. Então, perceba, não tem o que discutir aqui. A gente está falando de um período onde houve ali o crash da Bolsa de Valores, que realmente atrapalhou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Não existia esse negócio de não ter turbulência. Tinha muita turbulência política, econômica, não somente na sociedade dos países envolvidos, mas geral, global. O negócio foi triste, né? Não tem esse negócio de crescimento econômico nesse momento. Nesse momento não, nesse momento é arrasamento econômico. O mundo clamava por uma solução que ela demorou muito para vir e até hoje tem países que ainda não experimentaram dela. Então, assim, não existia cooperação entre países, cada um estava interessado em se levantar. Porque, afinal de contas, se você parar para pensar, o momento que todo mundo está no chão, se eu me levantar agora, eu pioneirizo. Então, o povo pensa nisso. O povo não estava, né? Os países não estavam se preocupando em ajudar mutuamente uns aos outros. Ué, quem pode mais chora menos. Essa é a regra do mundo. Então, na época das décadas de 20 e 30, com esse problema aí da Bolsa de Valores aí de Nova York, ninguém estava pensando em ninguém. Mas, obviamente, né, nós temos aí alguns aproveitadores que se deram bem e se levantaram como potência nessa época. E é isso que a gente vai ver. Então, indo agora para a nossa página 4, a gente vai ter aqui uma, vamos dizer assim, uma identificação com o populismo. Como vocês podem mesmo checar aí nessa palavra, populismo trata-se aí daquilo que é popular, trata-se da população, do povão, não é isso? Então, durante a Guerra Fria, a gente percebe essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e essa disputa, a início de conversa, tornou-se, assim, primeiramente por conta da adesão econômica dos países arrasados com a Segunda Guerra, depois se tornou uma corrida tecnológica e depois se tornou uma corrida territorial, onde eles queriam, a partir das suas demonstrações de força, conseguir o maior número de adeptos possíveis para se tornar as potências que eles queriam ser, né, na época, naquele tempo, naquele período. A América Latina, claro que ela não ficou alheia a essa situação de modo algum, mas aqui os latino-americanos, eles passaram a receber a influência, né, e a pressão dessas culturas, dessas políticas, dessa economia. A gente viu na aula passada a questão do American Way of Life, né? O estilo de vida americano, onde não somente aqui na América Latina, mas o mundo inteiro começou a ser bombardeado com essas expectativas. O importante era você ter uma família plena, o pai que trabalhava, que sustentava a família, que tinha uma casinha própria, um jardinzinho bonito, um carrinho na garagem. E foram essas aí, né, as ideias emergentes no século XX. Porém, diante de outras situações que aconteceram também internamente dentro desses países, eles começaram também a criar situações de regimes políticos que mais tarde se tornariam ou populistas ou ditaduras militares,
que serviriam para conter e, por que não dizer, controlar uma população em determinada região. E isso por quê? Porque por mais que eu esteja recebendo ajuda de um país que tenha um pouco mais de recursos do que eu não quero perder o controle totalmente. Mas os Estados Unidos e a União Soviética não estavam pensando dessa maneira. O que eles queriam era sim o controle, mas diante de uma situação política onde eu vou controlar aqui o meu território, então eu é que tinha o controle. A ideia era essa, é manter o controle fixo nas minhas mãos. Então, a partir de 1930, com todo esse problema econômico acontecendo no mundo, a gente consegue perceber que a oligarquia, ela acaba perdendo um pouco a força, né? A oligarquia seriam aqueles, como eu posso dizer, aqueles sistemas políticos onde a gente tem um grupo muito pequeno de pessoas no poder, que geralmente são parte de uma elite, né? Então a elite minoritária, né? Ela acaba perdendo a força, principalmente aqui nos países latino-americanos. E por que isso? Porque os governos populistas começam a surtir, começam a vivenciar novas expectativas. Eles começam a propagar uma ideia de que as leis precisam ser mais voltadas para o povo. Então, leis, vamos dizer assim, criação de regulamentos para a melhoria da população, para o trabalhador, para a criança, para a mulher. Então, os governos populistas, eles começam a aparecer. E o discurso deles é voltado para o povo. Olha, vamos melhorar a situação do trabalhador, vamos melhorar a situação do emprego, vamos melhorar a situação do alfabetismo, né, para as crianças, a saúde para a mulher. E são todas questões muito delicadas. O povo precisa desse apoio. Então, quando você começa a falar da minha família, eu sou uma pessoa, né, faço parte desse governo. Quando você começa a falar da minha família, dizendo que você vai melhorar a vida da minha família, isso me encanta, né, isso me atrai. Então, foi isso que o populismo ele começou a fazer. Então, ele trazia esse tipo de característica, né? A característica do populismo era isso aqui, ó. Os chefes de Estado geralmente são muito carismáticos, ele tem uma grande liderança popular por conta do seu discurso, né? Vamos dizer, um discurso popular. Eles apoiam, assim, recebem um apoio, na verdade, de diferentes grupos da sociedade, não somente da elite, entende? Não somente da burguesia, mas eles recebem de todas as massas, né? Dos mais ricos até os mais pobres. Eles têm representantes em todas as massas. O nacionalismo. Nacionalismo é quando você exalta, quando você valoriza a sua pátria, né? Por amor ao meu Brasil, né? Por amor ao meu Brasil. A valorização das classes populares. Você começa a valorizar demais, principalmente o trabalhador, né? Aquele que precisa de aposentadoria, aquele que precisa de apoio porque não tem família. Então, as classes populares, elas têm várias reivindicações que começam a receber atenção, né, dentro do populismo. E também o intenso uso de propaganda política, né, em benefício do governo. Então, todas as imagens, músicas, né, que a gente chama até de como é que é a musiquinha que a gente chama? Não é slogan. Como é que é o nome da musiquinha? A gente chama a musiquinha que é criada para chamar a atenção do povo, e a musiquinha fica até na cabeça. Eu vou lembrar depois. É a equipe do marketing que faz isso, o marketing propaganda, que faz esse tipo de trabalho. É jingle, né? Jingle, obrigada, é isso mesmo. É o jingle onde tem um slogan que vai acompanhar essa marca, né? O sorriso do político, né? Então, a publicidade ela vai usar tudo isso a favor, né, e benefício do governo. Obrigado aí pela ajuda, viu? É a Raíssa, né, que falou comigo agora? Foi? Valeu, viu, pela ajuda aí. Os líderes populistas, então, eles garantiam o seu poder, entre aspas, e desculpa a palavra, mas dando tapinhas nas costas, né, da população. Mas claro que eles fizeram muitas coisas para se sustentarem. Quando a gente estudou sobre Getúlio Vargas, vocês viram isso. Getúlio Vargas, ele basicamente criou diversas leis que até hoje nós nos beneficiamos com elas, né? Por conta do quê? Do seu carisma, né? Não vamos pensar no povo, mas o cara se manteve no poder por 15 anos. Foi um negócio, né, assim, ninja, o cara para fazer um negócio desse. Então a gente vai dar uma passadinha aqui agora no México, né? Vamos ver agora o que aconteceu aqui
O México, ele não está tão distante de nós, então vamos começar pelo México para a gente ver o que aconteceu, como que o populismo, né, a ditadura influenciaram ali naquela região, tá? Então a gente está na página 4, quem quiser me acompanhar aí. Se alguém tiver com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode falar, fica à vontade, viu? Ligue o microfone e participe, tá bom? Bom, vamos falar aqui de Lázaro Cárdenas, tá? Esse cara aqui, ele é considerado o principal líder populista do México. A gente já começa já com ele, porque ele chegou no poder em 34. E ele se manteve no poder até 40. Então ele ficou 6 anos, quase 7 anos no poder. O governo de Cárdenas ficou marcado pelo quê? Por diversas reformas que ele fez, com o objetivo, claro, né, de sanar um pouco desse problema da crise de 1929. Então, ele combateu o desemprego, a questão do êxodo rural, a questão da queda dos preços, né, dos produtos agrícolas que eram vendidos no país. Ele também combateve ali as questões de diferença de escolaridade, várias outras coisas ele também fez. Mas para incentivar, por exemplo, a economia, ele criou um plano que era chamado de plano sexenal, né? Esse plano ele tinha uma proposta assim, ele queria trazer uma participação muito mais robusta do Estado na economia, ou seja, a injeção, né, de subsídios ali, de recursos financeiros na economia em prol da população. E ele queria também aprovar a questão da reforma agrária, que é a distribuição igualitária de terra entre as pessoas mais pobres para garantir o seu primeiro sustento, né, e depois também a rotação da economia de uma maneira gradual. Ele também queria que os trabalhadores tivessem seus direitos trabalhistas garantidos, e ele também queria que tudo isso fosse legalizado e trazido para dentro da Constituição de 1917. Aquilo que já existia foi permanecido e muitas outras leis foram criadas para fazer ali a atual conjuntura da atual Constituição. O caso é que em 1931 aconteceu uma criação de uma lei federal do trabalho. E isso garantiu aos trabalhadores ali uma jornada de trabalho de 8 horas, que era uma coisa que não tinha muito na época. As pessoas trabalhavam 12, 15, 16 horas diárias, né? Então ali ele estabeleceu 8 horas diárias, como hoje em dia é mais comum da gente ver, né? O salário mínimo, ele estabeleceu também ali o descanso semanal remunerado, que hoje também é mais comum de se ver. E também ele estabeleceu uma regulamentação um pouco mais rígida para as atividades que eram consideradas insalubres. Atividade insalubre é aquela que você está arriscando a sua vida, né? Onde você trabalha e acaba perdendo parte da sua saúde. Então você tem que receber um dinheiro um pouco a mais por insalubridade. Então existiam pessoas que trabalhavam nas minas, né? E aí você fica aspirando, né, aquele ambiente úmido, frio, né, poeirento da mina, isso pode trazer problemas de saúde no pulmão, e várias outras situações, né? Também tivemos leis especiais para as mulheres, né, para os menores de 16 anos, né, que trabalhavam e era um trabalho não regulamentado. E também a lei estabelecia o direito à greve e até incentivo aí da instituição dos sindicatos, né, entre os operários. A população foi ao delírio com isso. É tudo que eles queriam. Poxa, temos agora alguém que é pelo povo, né? Então, nessa questão aí do direito à greve, né, é claro que era um dos direitos mais respeitados pelo povo. Claro, por quê? Porque o povo gosta de uma bagunça também, né? Porque se você tiver aí uma greve, né, que se torne aí como arma de negociação, você ganha muito, né, em relação aos opressores. Então, nesse período aqui, a parte do operariado, né, o proletariado, eles tinham aí diversas ferramentas trazidas em instituição federal, né, como se fosse assim uma lei mesmo válida em todo o território mexicano, e eles utilizavam isso para melhores qualidades de vida, né, situações que eles deferiam ali e defendiam com suas projeções, com seus protestos. Em 1936, por causa dessa liberalização aí do direito à greve, ocorreram mais de 650 greves, só no ano de 1936, tá? E nenhuma dessas greves sofreu a interferência do governo.
Por que a greve ela não se torna algo tão vantajoso para um país que deseja o crescimento? Porque você fica barrando, né? Você fica paralisando, você fica freando o avanço, né, das ideias das pessoas. O problema é que as greves que foram feitas não foram feitas sem motivo. Se as greves foram feitas, não é porque o povo não queria trabalhar, porque o povo estava realmente defendendo seus direitos. Mas 650 greves num único ano, né? 650 greves no ano que tem 365 dias é coisa demais, né? Na economia, o Cárdenas ele fez o quê? Ele nacionalizou as estradas de ferro, né, em 1937. E em 1938 ele também fez o mesmo com as empresas de petróleo, ou seja, tornou elas parte do Estado, né? É de todo mundo agora, né? Todo mundo tem direito, né? Os funcionários desses setores aí clamavam por melhorias de salário, lógico, né? E essas melhorias ficaram há muito tempo atrasadas, né? Porque os patrões iam, né? Depois a gente fala, e ficaram negando essas melhorias. E com o apoio do Cárdenas, isso começou a se tornar cada vez mais viabilizado para esses funcionários, porque o governo realmente pensou em uma solução para racionalizar aí as empresas, né? Então, a partir daí, né, ele começou também a promover a preservação e a proteção do patrimônio arqueológico histórico e antropológico do México, né? Foram criados aí diversos institutos nacionais, né, de antropologia, de história, de pesquisa, de geografia, para que tudo isso ficasse protegido, para que as próximas gerações tivessem acesso à cultura, à história do país. E o Cárdenas também, né, como todo líder populista, não é de se esperar diferente, ele recebeu grande apoio da população mexicana, né, principalmente das classes mais baixas, né, e a burguesia, né, tentou, né, fazer o quê? Oposição ao presidente. Poxa, esse cara gosta muito de gente pobre, né? Gente pobre não dá lucro pra gente, a gente sai no prejuízo, porque nós é que somos os donos de empresa, não é verdade? Aí o cara permite o povo fazer greve, aí eu saio no prejuízo. Então ele começou a agradar demais a massa maior, que era a população, e começou a desagradar a massa menor, que eram aí, né, os donos de empresa, né, a burguesia. E aí a gente teve então aí a formação de várias organizações trabalhistas que davam apoio ao que o Cárdenas falava, e esses movimentos grevistas trouxe, claro, enormes prejuízos para empresários industriais, obviamente, né? Então, em 1938, com a intenção de conseguir o apoio da burguesia, que ele já tinha macerado muito, né, já pisado as tantas, o Cárdenas passou a incentivar a industrialização do México. Então, o que ele fez? Ele começou a conceder os incentivos, empréstimos para os empresários interessados, concessão de terrenos para a instalação de várias empresas, sem cobrar pelo terreno, a diminuição ali de alguns impostos, né? Ah, você tem que pagar tanto. Não, deixa só pela metade. E isso daí ele começou a ganhar o quê? Ele começou a ganhar crédito, né, de respeito com a burguesia e também com os bancários. Porque os bancários, o que mais que os bancários queriam? Que alguém fizesse seus empréstimos, porque eles ganham a partir dos juros. Então ele estava ali agora, ele está no centro, ele é o alvo de todas as atenções. O povo ama ele, os industriais amam ele, os burgueses amam ele, os banqueiros amam ele, bancários, né? Você entendeu a situação, né, que tá. Agora a gente vai ver aqui alguns documentos. Eu gosto de ler esses documentos porque traz pra gente uma identificação bem maior sobre o que aconteceu realmente naquela época. Deixa eu só acompanhar aqui a hora. Diz assim, ó, o presidente pretendia ser o verdadeiro tradutor das massas mexicanas, defendendo sua participação no jogo político e entendendo como fundamental o seu papel na sociedade. As massas eram o motor do progresso de uma sociedade, mas era imprescindível a atuação da classe capitalista, responsável pelo crescimento da economia. Ao Estado com E maiúscula, né, é a situação ali de governo, né, de uma região, de um território. Ao Estado cabia um importante papel de conciliador social, já que apenas ele possuía o interesse geral e podia subordinar os interesses privados às necessidades do progresso do país. As classes sociais deviam conviver dentro de um projeto comum de cooperação nacional, garantido e protegido pelo Estado. Aqui a gente tem duas questões, eu queria até discutir isso com vocês. De acordo com o texto que a gente acabou de ler,
Você acha que qual era o papel do Estado na visão do governo mexicano? O que você acha que era o papel principal que o governo mexicano precisava fazer nesse momento, diante desse descortinamento que eu fiz para vocês agora? Alguém quer falar? Não? Será que eu travei? Acho que eu não travei não, né? Minha aula tá funcionando? Eu tô me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ah, tá. Porque aqui, ó... Tá de boa. É porque eu fico preocupada, vocês ficam muito quietinhos, né? Bom, aqui, ó, na 1, 2, 3, na quarta linha aqui, ó, da metade para o fim da frase, tá dizendo que ao Estado cabia um importante papel de ser um conciliador social, né? Que seria um conciliador social? É porque ele tinha que trabalhar de uma maneira assim, ele não podia prender a sociedade, ele não podia parar a sociedade de trabalhar, mas ao mesmo tempo ele não podia permitir que aquelas situações de greve e de paralisia promovida pelos trabalhadores continuassem. Então tinha que ter uma conciliação, né? O Estado tinha que ter um papel ali para conciliar essa situação, essas atividades, né? Tinha que ter um progresso na sociedade, tinha que ter a defesa, né, da população mais pobre, mas também tinha que ter o crescimento, e o crescimento depende do trabalho do trabalhador pobre. Então ficou complicado, né? E na prática, como que o Estado mexicano atuava considerando essa visão? Aqui tem uma proposta de resposta, que a gente pode considerar também, que diz assim, que o governo mexicano, ele acabava assumindo uma postura social e econômica intervencionista, né? Que seria isso? Ela vai agir em prol dos grupos que o beneficiam, né? Como fez os trabalhadores. Então, os trabalhadores trazem um benefício, no caso aqui para o Cárdenas, na questão de impulsionar, da visibilidade, da popularidade para a sua aparência, né? Para a sua imagem, mas a burguesia é um pouco mais firme nesse sentido porque ela entra com capital, né? Então o que diz aqui? Diz que o Estado mexicano ele deveria conciliar isso dessa maneira. Eu tenho uma parte boa recebendo do povo, tenho uma parte boa recebendo do pessoal que tem mais dinheiro. O que eu faço? Um se opõe ao outro. Então o populismo ele vai obrigar a pessoa a se colocar diante das duas frentes de uma maneira a atuar, fazendo com que elas se completem e não se destruam. É mais ou menos isso que o Estado mexicano fazia nessa época. Aproveitava aquilo que o povo fazia gratuitamente, ou seja, você tem propaganda de graça e uma boa propaganda, né, com a classe popular, né, com os trabalhadores, né, que eles iam para a rua e eles vibravam gritando o nome do país, que é o tal do nacionalismo, e colocavam a imagem do Cárdenas em cartazes, em bandeiras, né, porque ele é o nosso libertador e tal, e ao mesmo tempo ele vinha e dava o apoio para o pessoal mais rico, ajudava ali os empresários, os industriais com recursos financeiros, os bancários agradeciam, então ele estava ali de boa. Vocês estão entendendo essa situação aqui? O cara é um mestre, gente. O cara é um mestre, cara. O cara é um mestre. O cara tá conseguindo conciliar ambas as partes de uma única vez. O cara é um gênio, né? O miserável é um gênio, não é assim que a gente fala? Aqui na página 6 agora, a gente vai para a Argentina, tá? Eu recomendo que você assista. Esse é um filme bem antigo. Eu não sei nem de que ano que é. Eu vou fazer aqui uma breve pesquisa. Oi, meu querido, pode falar. Eu não tô falando muito, é porque eu tô almoçando, tá? Nossa, tá em São Paulo almoçando essa hora? Lá em São Paulo que a gente almoça essa hora. E minha avó tá terminando agora, João. Legal. Você tá comendo o que é de bom? Sua avó que faz? Se é sua avó que faz, é uma delícia, cara. Ou comida boa, é comida de tia Paula, viu? Deixar aqui registrado no YouTube, viu? Ó, vai lá na marmitaria da tia Paula. O bichinho que faz comida boa. Ó, gente, Evita é o nome do filme, tá? Evita é o diminutivo de Eva, tá bom? Evita é um filme de 1996.
bem antigo, onde a Madonna ela faz aí o papel de Eva Perón, né, ao lado aí de Juan Perón. Gente, é sensacional. Ali você vai ver a questão do populismo, como que Eva e Juan Perón, eles agiram aqui dentro desse período pós-guerra, né, dentro da Argentina. A gente vai conhecer aqui um pouquinho, mas se você depois quiser pegar ali uns flashbacks, dar uma olhadinha, né, na internet tem. O populismo, então, também teve presente aqui na Argentina, né, durante aí os governos de Juan Domingo Perón, né, ele governou de 1946 a 1955 e depois voltou, governando de 73 a 74. E esse período aqui é o período pós-guerra na Argentina, né? Por quê? Porque surgiu esse governo aí da mesma maneira, né? Um governo tipicamente populista, surge do povo, né? Tem até um nome, tem uma nomenclatura que foi dada para isso, né? Ele é chamado de peronismo, né? Em razão do nome do Juan Perón, né? E ele acaba chegando à presidência da República em 46, né? Eleito pelo PL, né? Partido Laborista. Labor é trabalho em italiano, né? Então, Partido Trabalhista, né? Seria o Partido dos Trabalhadores no Brasil, PT. Não deixa de ser. Então, o governo iniciou aí com suas ideias, né? Voltadas aí para popularidade, né? Da nação, o populismo da nação. Ele governou o país até 55, como eu já falei, e ele classicamente, né, como já aconteceu aqui no Brasil algumas vezes, ele lutava, né, ele dava um amplo apoio para a população. Então ele era voltado aí para realmente ser o Partido dos Trabalhadores, tá? É o Partido dos Trabalhadores na Argentina. Antes dele ter sido eleito presidente, ele já tinha feito parte de outro governo, né? Entre 1943 e 1945, a Argentina passou por um governo militar e nesse período o Perón ele ocupou cargos de ministro dentro desse governo, né? Ele era também ministro do trabalho, por isso que o governo dele foi voltado também bastante para a classe trabalhadora. Ele também foi ministro da guerra e ele chegou a ser também vice-presidente da nação. Nessa época aqui, ele estabeleceu algumas medidas que iam beneficiar quem? Ia beneficiar a classe trabalhadora. Então ele trabalhou em prol de aumentar os salários do trabalhador, de reafirmar as leis trabalhistas, de ter aí a criação de alguns tribunais do trabalho, né? Além de um vasto sistema de previdência social. Quando a gente fala previdência social, a gente está falando aí de trazer ali uma convicção de aposentadoria, né? Voltada aí para aqueles que têm problemas de trabalho, até mesmo os aposentados. Como ministro, ele se preocupou em formalizar ali os sindicatos dos trabalhadores, né? Então, ele também começou a controlar ali essas instituições. Então, o sindicato, para que serve o sindicato? O sindicato, ele luta para assegurar, valorizar e cumprir as leis que beneficiam a classe trabalhadora, né? Então, ele cuidou para que essas organizações aí tivessem ali uma organização voltada para a cara deles. Se tivesse uma organização com um cara assim de anarquismo ou de socialismo, né, ele queria que aquilo ali fosse moldado aos interesses do governo, tá? Porque essas associações, elas tinham que ser aliadas ao governo, então não podia passar por cima do governo, tinha que trabalhar junto com o governo, certo? Então, eles faziam, no caso do Juan Perón, a Eva Perón, eles faziam discursos juntos, né? Era um casal bonito junto, sabe, assim, bem visto, né? Esses discursos eram voltados aí para as classes menos favorecidas, aquele ímpeto na voz, as mãos, o gestual, o olhar, a firmeza nas palavras, tudo isso trazia uma febre, né? Uma força dentro do coração aí da galera menos favorecida aí na Argentina, e isso botou o Juan Perón lá em cima. Então, as ações do Perón, elas não foram apreciadas aí pelos grupos conservadores. Quem são os grupos conservadores? O pessoal aí que está se preocupando, né, até onde isso vai dar, que pensa lá no futuro, que pensa assim, poxa, meu, esse cara aí tá dando corda para louco se enforcar, sabe assim? Tinha coisas que saía fora do canto, tinha coisas que saía fora da caixinha. Então, ele estava indo para uma live assim, que mais cedo ou mais tarde ia quebrar. Então, os conservadores queriam que ele entendesse isso. Ele ficou sendo acusado de várias situações
que levou ele a ser preso em 12 de outubro de 1945. Ele ficou preso e essa prisão gerou uma mobilização popular tão grande que foram para as ruas clamar pela soltura dele, e ele acabou vencendo as eleições presidenciais depois, porque ele ganhou muita notoriedade por conta disso. Em 1947, ele apresentou um plano chamado quinquenal. Olha só a assimilação, né? Vê a similaridade do que o Juan Perón fez do que o Cárdenas fez. O Cárdenas lançou o plano sexenal, aqui o Perón está lançando o plano quinquenal, né? Que ele iria repartir a dívida externa, né? Para que a população não tivesse tanto prejuízo com a questão da inflação, né? Porque quando você tem uma dívida externa para ser paga, né, em relação a outros países, o dinheiro da nação ele não rende, nós passamos por isso também aqui. Então ele passou aí a otimizar a economia, parcelando, meio que ele parcelou, né? Ele não é só repatriar a dívida, mas ele parcela de uma maneira que a dívida fica mais leve de ser paga e a economia não desvaloriza a moeda nacional. Então, ainda que tenha estimulado aí vários setores nacionais, e houve até o desenvolvimento das indústrias, né, de base ali no território argentino, exatamente como aconteceu aqui no Brasil na época do Getúlio Vargas, esse incentivo aí não deu para ele o apoio que ele também estava esperando receber da burguesia argentina. Então, nesse período aqui, algumas empresas de energia elétrica, de telefonia, estradas de ferro foram nacionalizadas. Da mesma forma como aconteceu aqui, né, no México com Cárdenas, né? E aí o que aconteceu? A única coisa de diferente que teve em relação ao México foi a questão do petróleo. O petróleo não foi nacionalizado, mas as demais situações foram. E a principal característica da política de Perón foi o trabalhismo, lógico. Ele era adepto, né, Partido dos Trabalhadores, né? Numa época em que as indústrias estavam crescendo, né, estava ali em constante atividade, né, o crescimento industrial, o aumento das cidades, né, o crescimento da classe trabalhadora. Então ele viabilizou o quê? A criação de vários benefícios que fossem em prol do atendimento dessas classes operárias. E aí é uma estratégia muito boa, porque ia trazer aí a legitimação do seu governo. Lógico, ele é o cara do povo. Imagina os slogans que saiu nessa época. Perón, o governador do povo. Perón, o cara do povo. Perón, o cara que leva o povo no colo. Tipo assim, sabe? Essas coisas que a gente olha e fala, né? É o cara do povo. Era assim que ele era conhecido. Então, Perón, ele desejava um governo que fosse independente de qualquer influência externa, né? Mesmo que naquele momento o mundo fosse bipolar e tivessem ali uma forte influência e interferência do bloco capitalista e do socialista, ele queria encontrar uma alternativa no meio disso tudo, porque ele não queria passar nem por um lado nem pelo outro. Então, a gente chama isso no caso das estratégias políticas, né, de via terceirista. Então ele não queria passar nem pelos Estados Unidos e muito menos barruar com a União Soviética. Ele queria uma nova solução. Então, o que ele criou? Ele acaba criando, né, uma ditadura, né, baseado num autoritarismo, né, principalmente contra a imprensa, né, contra a Corte Suprema, contra as universidades, né. Então ele começa a bloquear o quê? A liberdade de expressão, certo? É assim que o sistema ditatorial inicia. Ele começa a cortar a liberdade de expressão. E aí ele começa a liberar a perseguição contra inimigos políticos, né? Pessoas que vão fazer críticas abertas ao regime. E então, vários jornais foram fechados, revistas foram fechadas, muitas pessoas sofreram represálias e até mesmo o exílio, né, por conta disso. Falando um pouquinho da Evita Perón, né? A primeira dama chamava Maria Eva Duarte de Perón. Ela teve um papel importantíssimo para consolidar a imagem e o prestígio do presidente. Por quê? Uma mulher ao lado de um homem. Dizem já, né? As pessoas dizem que uma mulher forte, né, tem ao lado dela um homem forte. E era essa imagem, né, que ela trazia. Ela trazia um carisma. Muitas pessoas gostavam do Perón por causa da Evita, né? Então, Evita era como era chamada, né, pelos povos argentinos, né? Evinha, né, aqui no Brasil, né? Evinha, querida Evinha. E ela começava a trabalhar onde? Na assistência social,
distribuição de roupas, alimento, medicamento. Quem não vai gostar de uma pessoa que faz caridade? Então ela se tornou uma figura, né, assim, argentina, que ganhou conquista, né, principalmente entre as mulheres. Por quê? O caminho mais fácil, mais rápido para você conquistar um coração do homem é conquistando o coração da sua mulher. Sabia disso? Ué, a serpente já sabia disso lá no Jardim do Éden, sabia disso? A serpente sabia que se ela conquistasse Eva a primeira... Olha que coincidência, né? Eva e Eva, né? Conquistasse Eva primeiro, Adão caía. E essa é a estratégia que muitos governos populistas vão fazer. Tá? Os populistas que vão querer ter notoriedade entre a família, né? Entre a situação ali, né? De popular mesmo, porque tem uns que são machistas, aí não permitem que a mulher apareça. Esse aqui é um caso à parte. Então, para finalizar nossa aula de hoje, né? Nós estamos aqui na página 7, né? Em 1949, a gente vê ali que a Constituição, né, nacional foi reformada, houve uma reeleição, né? E aí nas eleições seguintes, o Perón foi de novo escolhido como presidente. No novo mandato dele, de 46 a 51, esse governo chamado peronista, né, ele foi apoiado de uma maneira muito maciça pela população. Mas a população levou ele à loucura, né? Foi assim, foi às urnas e detonou, é Perón e já era. Ali na questão, a partir já de 1952, quando ele já estava já no seu segundo mandato, algumas coisas começaram a acontecer para que ele começasse a perder o prestígio junto à sociedade, né? Então, quando aconteceu o enfraquecimento da popularidade dele, foi quando a Eva morreu. A Eva morreu vítima de câncer, né? A Eva Perón, ela morre vítima de câncer aos 33 anos de idade. E isso abalou a sociedade argentina. A sociedade argentina chorou, né, na morte de Eva Perón. Aí você vê que quem realmente tinha o controle, né, da população não era o Juan, era a Eva. Né? Então, quando ela morreu, ele perdeu, né, aquele brilho, ele perdeu a confiança do povo. E aí tiveram algumas pessoas, né, alguns grupos, né, que tentaram sustentar o governo, né, a igreja, o exército, né, passaram a fazer oposição ao regime, né, por causa do seu caráter autoritário, né. A igreja e o exército é aquela classe que a gente chamou agora há pouco de conservadora, tá? Então a igreja e o exército se unem para ir contra o governo do Juan Perón, né, e conseguem, né, fazer com que a popularidade dele diminuísse, né? E aí aconteceu então aqui a revogação do ensino obrigatório de religião nas escolas. Isso foi uma retaliação por parte do governo totalitário, né? Em desconcordância ali com a igreja. Como a igreja estava contra o governo de Perón, ele falou o quê? Então, a partir de agora, não se ensina mais religião nas escolas, está proibido. E ele começou a aprovar o divórcio, que é uma coisa que a igreja também lutava contra. Então, o segundo mandato do Perón foi marcado por esse agravamento aí, né, de situação militar da igreja contra o seu governo. E, para acabar de finalizar tudo, houve um problema numa crise econômica que aconteceu aí no ano de 1955, né? Então, tendo toda essa problemática, ainda teve um levante militar contra ele, né? E em 22 de setembro de 1955, o Perón ele foi destituído do seu cargo antes do fim do seu mandato. Por isso que ele ficou pouquíssimo tempo aí no poder. Aqui a gente vê uma foto de estudantes argentinos ao redor do busto do Perón, né? Derrubado, né? Como se eles estivessem assim comemorando a queda do poder do Juan Perón. Certo, pessoal? Então a gente termina aqui agora, né, a nossa aula de história. A gente foi até a página 7. Na aula que vem nós vamos falar sobre ditaduras, certo? A gente vai embarcar direitinho aí sobre esse tema. E para lembrar vocês também, eu vou mandar para vocês daqui a pouco, né, lá no grupo, as nossas atividades de casa. As de sala nós já fizemos. Fizemos aí a atividade da página 3 e a atividade da página 5. Então, na próxima aula, nós vamos ver aí a ditadura na Argentina, no Chile, deixa eu ver aqui mais, no Uruguai, no Paraguai. E eu tô doida para chegar no Brasil. Mas no Brasil a gente só vai chegar na próxima aula que vem depois da próxima semana. Então,